Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário você vai acessar esse conteúdo extraordinário, o nosso estudo bíblico aqui no canal. Assim diz o Senhor e não o teu doutor. Então, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, uma boa noite. Mas o mais importante do bom dia, boa tarde, boa noite é o conteúdo a qual vamos trazer para você nesse exato momento, com o tema o dízimo. Você concorda com o dízimo? Você acredita que o dízimo estar em vigor no século XXI era só para os levitas, para o povo de Israel? Isso é apenas um meio para os pastores, os padres, os presbíteros, os evangelistas ganhar dinheiro da sua membresia? O que você acha? Comenta aqui já no comentário, mas antes de iniciarmos o estudo bíblico de hoje sobre o tema dízimo, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Deixe já o seu like, se inscreva no canal e quando finalizar o estudo, compartilha com o mínimo 10 pessoas. É isso mesmo, com o mínimo 10 pessoas para conhecer sobre a veracidade do assim diz o Senhor e não teu doutor sobre o dízimo. Agora curva sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, mais uma vez o estudo bíblico sobre o dízimo aqui no canal. Assim diz o Senhor e não teu doutor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá compreensão da tua palavra, para que nós possamos compreender o assim diz o Senhor. Somente o assim diz o Senhor tem o nosso crédito, tem a nossa garantia, a nossa validação, a nossa comprovação que vai dar certo. Então, por favor, Senhor, nos dá sabedoria, que o Espírito Santo faça-nos entender sobre esse tema tão espinhoso, tão complexo, que muitas denominações geram uma complexidade sobre o tema dízimo, mas a tua palavra não gera complexidade. A sua palavra traz uma ótima compreensão, porque é o assim diz o Senhor e não a filosofia, não a teoria, não a tese do doutor, mas sim o Senhor. Nos dá sabedoria em nome do Pai, do Filho, é isso que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus seja louvado por você estar aqui conosco até esse exato momento com o estudo bíblico, tá bom? Pega a sua Bíblia, a Bíblia em mãos e vamos para a Bíblia. Mas antes de começarmos o estudo, gostaria de trazer uma alusão, uma pequena história que o estudo bíblico relata aqui e eu gostaria de compartilhar com você que está assistindo. Deus é o Criador e mantenedor do universo. Você concorda com isso? Sim ou não? Comenta já aí, sim ou não? De suas mãos recebemos todas as provisões para nossa sobrevivência material. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes do seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo. Ele nos fez administradores da sua riqueza. É numa sociedade singular requer que lhe devolvemos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando o nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel do restante 90%. Como a Bíblia ensina, essa parceria nos rende eternos dividendos? Será que realmente nos gera grandes dividendos? Porque Deus ele pede quanto? 10? 10%. Sim ou não? Você concorda comigo? Então nós ficamos com 90%. Mas muitas vezes, meus irmãos ou minhas irmãs que estão assistindo nesse exato momento, nós queremos dar apenas menos de 10% para Deus, enquanto Ele pede somente 10%. Eu posso adulterar o valor que Ele pediu e estipulou? Nós vamos estudar na Bíblia, tá? Como Deus manifestou seu amor por nós. Vamos lá, 1 João capítulo 1, 1 João, abra lá, tá? 1 João. Olha, acompanha na Bíblia. Talvez você está assistindo em algum lugar que você não tem a possibilidade de ter a Bíblia em mãos para você fazer a sua anotação. Depois você anota os versículos numa folha de papel ou até mesmo no celular e você acompanha e vê o que eu estou mencionando se está dentro da Bíblia, tá? Se realmente é o assim diz o Senhor ou é o assim do Felipe Oliver, tá bom? Então vai lá e depois você comprova e depois você relata aí nos comentários se realmente eu estou falando é a verdade conforme a palavra de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz assim: Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então ele fez o que por mim e por você? Se entregou. Faço uma pergunta para você. Você se entregaria para o seu vizinho?
para o seu inimigo, para o seu credor, ou até mesmo para o seu cônjuge, para os seus filhos, aí fica mais fácil. Muitos de vocês vão falar assim, não, com certeza. Para o meu cônjuge, com certeza. Para os meus filhos, mais ainda, eu tenho total certeza que eu daria minha vida por eles. Mas para o seu inimigo? Então Jesus, ele se manifestou o seu amor por seus inimigos, por seus amigos, por seus familiares, por seus colegas, por todos nós, e principalmente você que está assistindo nesse exato momento aqui no canal Assim Diz o Senhor. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Então, foi assim que Deus se manifestou o seu amor por mim e por você. E o que Deus fez para os seus filhos? Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. O que será que Deus fez pelos seus filhos? Quero descobrir porque eu não sei. Você sabe? Vamos lá, vamos aprender junto, né? A Bíblia vai nos dar a resposta. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18 diz assim: Não digas, pois no teu coração a minha força e o poder no meu braço me adquiriram essas riquezas. Olha só, não é para você dizer que você conquistou os seus bens, os seus patrimônios, os seus carros, a sua casa própria, por causa do seu poder, da sua força. Na sua força do conhecimento, da sua força da sabedoria. Tem uma partícula, mas não é 100%. Vamos ver agora o versículo 18 que diz: Antes te lembra do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Quem te dá força, meu amigo ou minha amiga, para que você consiga construir o seu patrimônio, a sua riqueza, é Jesus Cristo. É Deus de Israel, é o meu Deus e o seu Deus. Você conhece pessoas que falam assim, hoje eu tenho X na minha conta bancária, hoje eu tenho um carro extraordinário, eu moro no bom e do melhor, como do bom e do melhor. Eu consegui. A pessoa coloca eu consegui. Não estou falando que ela não teve mérito por isso. Claro, mas quem deu a força para ela conseguir? Quem deu o fôlego de vida para que ela possa vir conseguir? Entende? Porque se Deus tira o ruá, o espírito, o fôlego de vida, meu amigo, será que você iria conseguir? Nem para ser enterrado você iria conseguir, porque você iria depender de outras pessoas para te levar à sepultura. Cuidado com a arrogância. Se você tem o seu carro, se você tem a sua casa própria, se você tem um patrimônio valioso, se você tem uma conta bancária extraordinária, lembra de quem te deu a força. Ou melhor, lembra de quem te deu fôlego de vida para cada dia você ter conquistado, que foi Cristo Jesus. Amém? E por que razão possui Deus direito sobre nós e o nosso bem? Por quê? Porque se eu trabalho, não é Deus que trabalha 8 horas, é eu que acordo, talvez algumas pessoas acordam 4 horas da manhã, vou lá no ponto, fico até uma hora esperando o ônibus para ir para o trabalho, chego em casa quase 8 horas da noite, uma correria danada, aí para me ajudar ainda tem coisas para fazer em casa. Dependendo da ocasião, eu saio do trabalho, já vou para a faculdade, da faculdade chego em casa quase uma hora, no outro dia mesma rotina, e vou falar que Deus tem direito a 10% do meu valor? É mérito meu. Será que é mérito seu? Vamos lá para a Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, ele criou os céus e a terra. Vamos lá agora em Salmos, tá? Vamos lá em Salmos, porque você é muito audacioso, muito corajoso falar isso, viu? Que Deus não tem direito nos seus bens. Salmos 24, versículo 1. Eu não tenho essa ousadia, você tem? Parabéns. Mas saiba que essa ousadia vai te levar você para um precipício extraordinário, tá? Não estou jogando praga não, mas é a pura veracidade. Lá Salmos 24, versículo 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Calou a sua boca, com perdão da palavra? O Senhor pertence à terra.
Talvez você fale assim, mas eu tenho o meu território, eu comprei o meu terreno. Do Senhor pertence a terra. Você quer que eu desenhe? E tudo que nela contém, até o seu carro também, foi Deus que te deu, te emprestou. Porque o mundo, os que nele habitam. Quem habita? Eu e você. Então tudo é de Deus. Ele apenas nos dá possibilidades de podermos usufruir, de sermos mordomos e sermos bons mordomos, porque hoje em dia o que tem de evangélico, de cristão que tem sido maus mordomos e tem gerado tanto prejuízo para o reino do Senhor Jesus e tem gerado mau testemunho. Sim ou não? Responde aí, sim ou não? Você conhece pessoas assim? Conheço. Já fui assim também. Não tenho vergonha de falar. Já fui assim também. Talvez você que está assistindo esse vídeo também estava assim. Eu também, Felipe, já fui assim também. Mas que bom que você mudou. Que bom que você se endireitou. Porque aquela música não faz sentido, né? Havia um homenzinho torto que morava na casa torta e vivia tudo torto. Mas quando conheceu Jesus, a sua vida endireitou. Aleluia! Jesus endireita, meu amigo. Ele corrige aquilo que tem feito de errado, porque ele quer que você faça o certo para ser boa pessoa, bom testemunho aqui na terra, usufruindo daquilo que ele tem emprestado para você como mordomo. Pega isso, tá? Vamos lá em Salmo 50, versículo 10. Salmo 50, versículo 10. Vamos ver o que está dizendo em Salmo 50, versículo 10 e 11. E diz assim, olha: pois todos os animais dos bosques e as animarias aos milhares e sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes e os seus meus todos os animais que pulam no campo. Aqui é Deus falando que conhece tudo, que conhece os animais. Vamos trazer para o dia de hoje, conhece o seu carro, conhece os seus móveis. Deus conhece o seu patrimônio. Deus conhece a sua conta bancária. Deus conhece a sua vida por completo, porque Ele tem um raio-x de você, porque Ele te criou. Ele te projetou, meu amigo ou minha amiga. Para de falar que tudo é seu, tudo é dele. Ele te emprestou. Por isso, vale você cuidar daquilo que Ele tem emprestado, porque se uma pessoa te empresta um fone de ouvido, você vai cuidar, você vai fazer o melhor para você entregar como Ele te entregou, sim ou não? Agora, por que você não cuida daquilo que Deus te entregou? Forte, né? Isso é muito forte. Então, Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o nosso redentor. Ele também é o nosso intercessor. Então, Ele tem direito de tudo o que eu tenho. Amém? Diga amém. Agora, que porcentagem de nossa renda Deus reservou para que lhe devolvêssemos como um ato de adoração? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu trabalho tanto, o meu trabalho é tão espinhoso, é tão dolorido, que é muito difícil separar 10%, agora acabei de falar, né, 10%. 10% para Deus. Eu não dou 10% nunca. Eu dou apenas 5% e Deus entende. Porque eu tenho conta de água para pagar, tenho conta de luz, tenho minha internet. Eu ficar sem o meu Wi-Fi, Deus entende. Quem vive hoje sem internet, Deus entende, Deus compreende. Eu atrasar minha parcela do meu carro, Deus entende. Ah, meu amigo. Quanto que Deus pediu para mim e para você? Levítico capítulo 27, eu já falei, 10%, mas vamos lá na Bíblia, assim diz o Senhor. Vamos ver, talvez eu falei errado, né? Talvez é 20%, 50%, será? Meu Deus do céu, se for isso, o mundo todo sonega o reino. Sim ou não? Estou falando a verdade. Vamos lá, Levítico capítulo 27, versículo 30. 27, versículo 30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo, como dos frutos das árvores, são o Senhor, santas são o Senhor. É 5% que você tem que dar para Deus? Não.
É 20% que você tem que dar para Deus? Não. É 0%? Porque hoje não tem mais levitas, não tem mais sacerdotes. Eu não vou dar nada para Deus, eu vou ajudar o próximo, porque isso é um princípio. Mas o dízimo, não. É 10% e nada mais. Isso é o dízimo, tá? Tem a oferta também, mas isso é um outro assunto, um outro estudo que nós podemos tratar aqui no canal Assim Diz o Senhor, tá? Então o percentual do dízimo é a 10ª parte do seu rendimento. Foi determinado por Deus e não podemos dar mais e nem menos. Claro, tá? Se você quer dar mais, que não vai te atrapalhar no seu orçamento financeiro, dê mais. Mas também não fala, nossa, eu estou dando mais, como os fariseus davam muito mais para cantar de galo. Perdão da palavra do cantar de galo, né? Uma gíria aí popular. Mas tem muitas pessoas que dão o dízimo e falam assim, eu dou o dízimo, Deus tem que me honrar. Deus tem que me mandar minha Mercedes, Deus tem que dar minha prosperidade, Deus tem que dar os meus milhões na minha conta para que eu possa vir para Maldivas, para Dubai, para Jerusalém, para que eu possa vir tomar o meu vinho, o meu suco de uva na minha taça de ouro, no meu garfo, comer uma picanha com recheada com ouro com molho de ouro, né, como na Copa do Mundo, os jogadores estavam comendo, né? Eu preciso assentar porque eu dou o meu dízimo. Você acredita que tem isso dentro das denominações cristãs? É uma tristeza, né? Infelizmente é uma tristeza. Porque Deus não pede para você barganhar com Ele, não. Agora é claro, se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Mas você precisa ser fiel no pouco, porque quando você estiver no muito, será que você vai ser fiel? Aquela viúva tinha 2 moedinhas. Mas ela foi fiel e deu seu tudo, e Deus se atentou para ela e não se atentou para os outros escribas e os fariseus e os sacerdotes que estavam colocando sacolas de dinheiro. Eu fui numa certa denominação, não vou falar denominação aqui porque não interessa vocês saber, mas provavelmente vocês vão descobrir e vão tentar decifrar, mas aí é você e você, tá? A pessoa estava lá na campanha, o pastor estava fazendo o apelo. Essa pessoa levantou sem mentira nenhuma, em nome de Deus, não pode jurar no nome de Deus, né? Mas por nome dele. A pessoa levou um pacote assim, um malote de 25 mil reais no dinheiro. Eu faço uma pergunta, não estou falando que é errado, tá? Mas ele não poderia ser depositado e ter colocado o seu recibozinho, o seu comprovante do dízimo dentro do envelope e ter dado na cesta da oferta? Porque ele fez a questão de levar. Será que não é questão de ego, soberba, arrogância? Olha, eu tenho para dar. Aí depois você já sabe como foi o enredo e o discurso do pastor. Eu presenciei isso. Não estou falando que é errado. O dízimo tem que dar e ponto final. Se você não dá, você rouba Deus. E ponto final. Mas hoje você pode fazer, até para segurança sua, um depósito bancário, um Pix, tá bom? Então acabamos de ver que o percentual é o dízimo, os 10%. E qual é o destino dos dízimos? É para o pastor comprar o carro dele e trocar? Sair de um Gol, nada contra Gol, tá? Sair do Gol para ir para a Mercedes? Sair da comunidade aqui no Carapicuíba e morar no Alphaville? Nada contra Carapicuíba também, tá bom? Qual a importância, onde é o destino do dízimos que eu dou? Vamos lá? Número 18. Vamos lá, Números 18, versículo 21. E diz assim, ó, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da terra da congregação. Vamos para outro versículo também? 1 Coríntios. Então vimos aqui que era para toda a terra, para toda a congregação, certo? Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, 14. E diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E vamos lá para Malaquias, versículo muito conhecido, né? Malaquias capítulo 3, versículo 10. E diz assim,
Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-se nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela do céu, e não derramarei sobre vós as bênçãos sem medidas. O dízimo, meu amigo ou minha amiga, é destinado você levar para a casa do tesouro. É no templo do Senhor. Não cria argumento e discurso, porque talvez é o tema aqui do nosso canal, né? Assim diz o Senhor, não o teólogo doutor. Não é para você falar assim, os meus 10% eu vou dar destino para ele, para a casa da caridade da Igreja Católica. Eu vou destinar esse dízimo aqui para o departamento da asa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, eu vou separar os 10% porque eu vou comprar brinquedos para levar para um orfanato. Olha, meu amigo, minha amiga, o dízimo é para a proclamação do Evangelho. Aqueles que pregam o Evangelho, que viva do Evangelho. E também para a casa do tesouro, para a manutenção da igreja. Porque se você vai na igreja e você senta num banco, e se você não é um dizimista, você não deveria nem sentar no banco. Porque o banco foi comprado por dízimo. Estou sendo aqui bem duro com você para você entender a lógica do sentido, tá? Mas o dízimo você precisa levar para a casa do tesouro. E aquele que vive da pregação do evangelho, o pastor, ele vai ter uma porcentagem do dízimo, sim, para sobreviver, para arcar com as suas despesas, com a sua família, com seus filhos. Mas ele não. Se ele estiver fazendo coisa errada com dinheiro, fazendo caixa 2, é ele e Deus. Não cabe você falar assim, mas eu estou dando o dinheiro e o pastor está usufruindo, trocando de carro. Eu estou com o meu carrinho, já está com inveja, não cobiçar essa coisa do seu próximo. Se ele está fazendo coisa errada, é ele e Deus. Lá em Jeremias diz que ai dos pastores que corrompe o seu rebanho, ou que distorce também, não somente a palavra, mas distorce os dízimos, que era para ser designado para a pregação do Evangelho, para investimento da obra de Deus, para manutenção do templo do Senhor Jesus. Então, cuidado, tá? Não entre em julgamento aí que muitas pessoas falam. Mas eu estou dando e eu não estou tendo retorno. Aguarde o processo. Se você está dando o dízimo para querer benefício próprio, olha, é melhor que você nem dá. E se você também dá e tiver brigado com o vizinho e não perdoou uma pessoa, é melhor também que não dá, porque a Bíblia deixa bem claro, né? Fala lá nos evangelhos, se você está brigado e dá a sua oferta, é melhor que você não dá. Vai lá primeiro, resolva, para depois você trazer a oferta aqui no altar. É referente também ao dízimo, tá bom? Porque é errado você dar uma coisa brigado com ciclano, com fulano, com beltrano. É errado. Eu estou dando conselhos. Se você quer continuar assim, toca o barco. Mas depois não diga que eu não te avisei, porque os resultados não aparecem sobre a sua vida, tá? Então, dízimo significa 10ª parte. Recapitulando aqui essa primeira parte do estudo. O dízimo se destina à manutenção do ministério, na pregação do evangelho, no templo do Senhor. O dízimo também pertence a Deus. Cuidado, tem alguns engraçadinhos que falam assim, pertence a Deus. Deus não precisa do dinheiro. Se Deus fosse precisar de dinheiro, ele não iria contar com o real, ele iria contar com dólar, com euro. Não é assim? Você já ouviu isso? Não brinca com isso não. O dízimo pertence a Deus. A Bíblia de Malaquias diz assim, se você ler depois Malaquias, você vai entender o que me roubais no dízimo e nas ofertas. Tá? E ao desenvolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente beneficiados. Talvez você não vai ser beneficiado, meu amigo, eu vou ser bem sincero para você, com milhões na sua conta, com prosperidade, com viagem para Maldivas, para Dubai, para Jerusalém, para territórios no mundo luxuosos. Talvez você não vai ter um jato, talvez você não vai ter do bom e do melhor, mas você vai experimentar partículas de prosperidade sobre a sua vida. Se eu te perguntar se você já foi em um bom restaurante, você vai falar que foi. Isso é o quê? Partículas da prosperidade. E se você tiver todos os milhões do mundo e você tiver com a doença terminal, vale a pena? Não vale a pena. Agora, vale a pena você
ter o suficiente para você sobreviver. Não estou falando que é errado, tá? Não estou pregando a teologia da prosperidade ou da pobreza aqui, não. Eu também não sou contra também teologia da prosperidade se for baseado na palavra de Deus, não do jeito que estão sendo pregado aí. Uma barganha danada com Deus. Eu dou X, faço o meu voto X, faço o meu sacrifício, do menor virar 100 mil, você dá R$ 1.000 para a oferta e Deus vai te dar 100 vezes mais. Eu não acredito nisso. Eu não estou falando que Deus não possa te dar muito mais. Mas se você der os R$ 1.000 achando que você daqui uma semana Deus vai te dar 100 vezes mais, desculpa. Eu não estou falando que Ele não possa dar, tá? Mas se você tiver com desejo de barganhar com Deus, não vai receber nada. Não vai receber nada. E se você ganhar, desconfia do Deus que te deu. Fica a dica, tá? O que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e as ofertas? Agora o chumbo vai pegar, hein? Malaquias capítulo 3, versículo 8, eu já falei, mas vamos ler esse versículo, tá? Malaquias capítulo 3, versículo 8, agora o chicote pega, você que está retendo o dízimo, tá? Você que está fazendo caixa 2 nas coisas do Senhor Jesus, receba isso agora. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que o te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Cuidado, meu amigo. Se você está roubando dinheiro de Deus nos dízimos e nas ofertas, cuidado. Um dia a conta vai fechar para o seu lado. As contas vão chegar. E Deus não aceita desculpas. Deus não diz nada, mas Ele reprova suas atitudes. E que promessa Deus faz aos que são fielmente que lhe devolve o dízimo? Malaquias capítulo 3, versículo 10, 12. Diz assim, ó: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisso, diz o Senhor. É assim diz o Filipe Óleo, é assim diz o padre, é assim diz o teólogo, é assim diz o espírita, é assim diz o líder espirituoso da Umbanda, do Candomblé. É assim diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós medidas. E olha só, vamos continuar lendo, versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai te ajudar você a prosperar, sim. Ele vai fechar aquilo que você tem gastado dinheiro, talvez à toa. Talvez você tenha retendo o dízimo do Senhor e tenha gastado mais de 10% num remédio. O devorador tem consumido você. Talvez eu estou falando para uma pessoa que ganha super bem, mas no final da conta sempre está no vermelho. Porque tem retido o dízimo ou se tem dado o dízimo errado. Não estou falando que Deus é vingativo não, tá? Mas Deus sabe aquele que Ele pode confiar. Os eleitos fiéis, sacerdotes, nação santa. Ele sabe. Ele sabe aqueles que, ó, tem feito caixa 2 no reino. Agora é claro, se você não consegue, talvez você está desempregado, talvez você está apertado agora e você não consegue dar o dízimo, Deus entende, tá? Deus, Ele compreende. Ele quer a tua presença na casa do Senhor Jesus. Quando você começar a ter um faturamento, aí é outra coisa. Aí você separa os 10% e começa a dar. Mas enquanto você não tem um faturamento, você fica tranquilo. A sua consciência está em paz. Porque você não vai tirar, você não vai roubar para dar dízimo para Deus. Você não é ladrão. E Deus também não quer ladrão. Então, é duas vertentes aqui diferentes. Aqueles que têm, mas retém do Senhor, ele é considerado ladrão. E aquele que não tem, ele não é considerado ladrão, é porque ele não tem. E Deus entende, Deus compreende, tá? Então vamos lá. Provérbios capítulo 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas,
e se encherão fartamente seus celeiros, e transbordarão dos vinhos teus largares. Cuidado, tá? Eu já vi pessoas, líderes espiritual, falam assim, ó, viu? Deus está pedindo aqui, ó, honra com teus bens. Qual casa que você vai me dar? Qual patrimônio que você vai me dar? Qual transferência de terra que você vai me dar? Qual carro que você vai me dar? Eu já vi isso, tá? E tem até hoje. Talvez você conheça, mas tem até hoje. Cuidado. Aqui está referente às 10%. Se Deus te tocar para você dar mais, isso não vai ser um enfado para você? Dê para o Senhor Jesus, é a voz do Espírito Santo. Agora cuidado com algumas lavagens cerebrais que estão sendo feitas aí, porque são muito bons. Eu falo para você, são muito bons. Eu sou especialista em inteligência emocional. Eu sou mestre em saber persuadir uma pessoa se eu quiser persuadir. Pro lado errado eu conseguiria muito bem. Não faço, porque isso não é de Deus. Mas tem algumas pessoas que faz super bem e faz no automático. E você não percebe, e quando você vê, já arrancou tudo seu. Cuidado. Há pastores, há líderes que parecem ser ovelhas, mas a Bíblia diz que são lobos devoradores. Cuidado, por isso que você precisa atentar para o assim do Senhor e não um teólogo, não um pastor, não um padre, tá? Então vimos aqui que precisamos cumprir com a promessa, porque Deus irá nos honrar. E o versículo aqui, ó, eu não terminei, né? O 10. 10 diz assim, ó, diz sim, ó, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão do vinho os teus largares, tá? Então Deus ele vai te abençoar e vai te prosperar. É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênçãos materiais ou prosperidade, mas é expressar o seu amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e mantenedor, porque Ele nos criou, Ele nos projetou. Então nós estamos devolvendo por uma forma de gratidão e por amor, tá? E o que Deus espera de nós? 2 Coríntios, agora é os últimos versículos que eu estou lendo com vocês para a gente finalizar esse estudo, tá? 2 Coríntios, capítulo 2, ou capítulo 9, desculpa, capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, conforme o seu coração. Mas isso aqui é baseado na oferta. Não estou falando do dízimo. O dízimo já tem um valor, é 10%. Agora, a oferta, você contribua conforme o seu coração, conforme o Espírito Santo toca para você dar. Mas você tem que dar com alegria e não com peso, não com enfado, não com tristeza. Porque se você coloca uma oferta com tristeza, imagine, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é dinheiro. É R$200, uma nota de R$200. Eu pego e vou colocar lá, nossa, e aí eu saio. Nossa, eu poderia ter pagado a minha conta de internet. Nossa, eu poderia ter colocado no fundo de investimento, investido numa CDB diária a 105 de rendimento. Nossa, eu poderia ter pagado aquela parcela, meu Deus. Era melhor que você vai lá na sala e fala assim, pastor, me dá os meus R$200 aqui porque eu estou levando embora e eu vou pagar uma conta. É melhor, tá? Porque Deus não quer que você dê com tristeza, mas sim com alegria. Atos, vamos lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Versículo 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte que se arrependam. Talvez você não conhecia sobre o dízimo, talvez você não conhecia sobre a oferta, e Deus o te perdoou, porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Você não conhecia, mas agora que você conhece, se você não dá os 10%, se você não estipular um valor para a sua oferta, é você e Deus. Eu não vou te julgar, não vou te condenar, porque isso não é meu papel. Mas vai chegar o dia que a conta vai fechar, tá? A conta vai fechar. E eu não estou falando isso para te amedrontar não, tá? Mas a conta fecha. Quando você vai no restaurante, você pede lá um suco.
suco de abacaxi com hortelã, é uma delícia. Aí você pede um x-salada, você pede uma porçãozinha de batata, depois você pede um fundi, ou você pega aquele bolinho lá, esqueci o nome agora, né? Bolinho com sorvete, esqueci o nome. Aí a conta chega, vamos supor, R$ 120. Você já não desfrutou? Chegou a hora de você pagar. Vai chegar a hora de você pagar um dia. Você pode desfrutar aí dos 100% ou dos 95%, você dá somente 5% para Deus. Vai chegar a conta de você prestar esse 5% no dia do juízo, tá? Então fica a dica aí. Então você precisa manter a sua fidelidade sistemática. Dar sempre com alegria e com generosidade. E participar e tirar essa ideia de participar do dízimo quando eu puder ou quando eu quero. Cuidado com essas ideias, tá? Porque Deus se manifestou o seu amor por mim e por você morrendo naquela cruz. Deus deu sua primícia para mim e para você. Deus deu a sua primícia para mim e para você. E nós não podemos dar a nossa primícia, o nosso dízimo para com Deus. Nós somos egoístas assim. Então eu faço um compromisso com você. Eu gostaria que você fizesse um compromisso também de fé. Reconheça que Deus é criador e mantenedor de todas as coisas. Peça para Deus: eu quero ajudar na pregação do Evangelho, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Conversa com Deus. Talvez você tenha uma coisa que faça você não dar o dízimo e as ofertas. Conversa com Deus, fala assim: Senhor, me ajude a dar o dízimo e as ofertas. Eu aprendi aqui no canal, assim diz o Senhor, eu preciso dar o dízimo e a oferta, mas eu não consigo. Tira esse mal dentro de mim. Deus vai te libertar e você vai proclamar o reino de Deus, ajudando no crescimento do Evangelho. Amém? Espero que você entendeu o estudo sobre o dízimo. E o último compromisso de fé que você tem que fazer é: estou decidido a devolver o dízimo de tudo o que o Senhor me der. Coloca a data no dia de hoje. Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Talvez você vai assistir no dia 30. No dia 30 de novembro. Ou no dia 1º de dezembro. Não sei qual dia você vai assistir esse vídeo. Pouco importa qual for o dia, mas o dia que você for assistir, você anota: eu, ciclano ou beltrano, coloca a data, comprometo ser fiel no dízimo e nas ofertas, dando com alegria para poder proclamar o reino de Deus através dos meus dízimos e poder ajudar no trabalho evangelístico para que Cristo Jesus possa vir voltar mais rápido para vir me buscar. Amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Esse foi o nosso estudo. O nosso estudo chegou a 37, né? Vai chegar no máximo a 40 com a nossa oração final. Normalmente os estudos estavam dando 20, o meu pai chegava a 30% também, 30 minutos, né? Teve uns do meu pai chegou a 36, alguns meus chegou a 20, outros a 22, outros meia hora, mas estudos mais complexos vai chegar nessa faixa de 40 minutos até mesmo uma hora, tá? Mas é quão bom e quão maravilhoso é não somente na casa do Senhor, mas estudar a palavra do Senhor e conhecer o assim diz o Senhor. Amém? Amém? Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado pelo estudo do dízimo. Muito obrigado porque o Senhor nos pediu, melhor dizendo, 10% e nos deixou com 90% para podermos usufruir. Não com má sabedoria, mas investir com sabedoria, porque o Senhor que deu, o Senhor que nos dá força para conseguir o nosso sustento. Então, Senhor, que nós começamos a nos conscientizar e que possamos doar os 10% e a oferta conforme o Espírito Santo tocar no nosso coração para que nós possamos dar com alegria, não com barganha, querendo X. Eu dou 10% e eu quero milhões na minha conta, eu quero uma Mercedes, eu quero uma BMW. Não estou falando que é errado, Senhor, isso, mas errado é esse propósito de querer barganhar com o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e tudo é teu. E o Senhor sabe a hora e o momento certo para que nós possamos receber a tua promessa contida nas Escrituras Sagradas. Por isso, nos dá sabedoria e que possamos ser fiéis dizimistas e ofertantes nessa geração até Cristo Jesus voltar.
E é isso que pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus seja louvado, se inscreva no canal, deixe o seu like, coloque o seu aprendizado aqui nesse estudo sobre o dízimo, compartilhe esse canal, pede para as pessoas se inscrever, tá tão fácil você compartilhar, só você pegar o link aqui e compartilhar nos grupos da família, nos grupos da igreja, não importa a sua denominação, talvez você é católico, talvez você é assembleiano, talvez você é pentecostal, talvez você é meus irmãos e amigos espíritas, eu tenho muito apreço por vocês, talvez você é adventista do sétimo dia, batista, metodista, pouco importa, nós estamos estudando o quê? É placa de igreja? Não, nós estamos estudando a palavra de Deus, a veracidade do assim diz o Senhor e não teólogo doutor. Te aguardo você no próximo estudo, se Deus quiser. Lembrando, tá? Tem meditação diária todos os dias no meu WhatsApp pessoal. Você que for assistir, manda mensagem lá no meu número pessoal, vou disponibilizar para você. É 11 99544 3593 e fala assim, eu vim através do canal Assim Diz o Senhor e não o teu doutor, e eu quero receber todos os dias a meditação diária, e você vai ser recebido, as suas meditações vão colocar você inserido numa lista de transmissão, e Deus vai falar com você todos os dias através da palavra de Deus, o Assim Diz o Senhor e não o teu doutor. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Aguardo você.